Eu já disse isso em uma aula, né? Vou falar de novo. Quando necessário. O Ricardo está falando sobre direção, mas eu vou voltar lá para ver como ele dirige. Volte um vídeo, 2, 3. Tem 3 vídeos aí sequenciais, eu falando da conversa, eu mostrando como eu converso, mostrando como eu faço a sessão, mostrando um pedaço de uma conversa como batuta e depois fotografando ele, mostrando as fotos. Então, sempre que necessário, vai e volte, você manda nesse curso, não tem uma ordem cronológica exata. A aula de agora é sobre lentes. E o meu parecer sobre lentes é o seguinte: a melhor lente que todo mundo indica, que todo mundo diz, é a 50mm. 50mm. É uma lente boa? É uma lente excelente. Eu gosto, não tanto mais, e também não uso tanto mais. Mas é uma luz não, né? É uma lente excelente. É uma lente que você precisa ter no seu kit. Tanto que eu tenho uma no meu kit. Essa aqui era da Ana Bia, inclusive. Por que essa é a lente que todo mundo indica, que todo mundo diz que é uma lente boa? Por um único motivo. Ela é uma lente, entre aspas, eu vou trazer de uma forma, de uma nomenclatura aqui, para que todos possam entender. Ela é uma lente quadrada. É uma lente sem aberrações. É uma lente sem distorção. Por isso que indicam tanto a 50mm, por isso que eu estou aqui também fazendo a primeira indicação, 50mm. As fotos que eu fiz do Whindersson Nunes, que vocês viram na última aula, foram feitas com a 50mm. Mas você não precisa se prender a um único equipamento, a uma única lente, a uma única forma de fotografar. 50mm precisa estar no seu kit? Com toda certeza eu indico e muito, coloque no seu kit. 50mm, lente 50mm deve estar no que você precisa. Principalmente se você começar a vender ensaios para o mundo corporativo, principalmente quando você começar a atender pessoas um pouco mais certinhas que precisam de retratos mais certinhos. Esses são retratos, inclusive, que mais vendem, que mais vão te dar dinheiro, que mais vão te trazer dinheiro. Por quê? Porque essas pessoas, de fato, precisam de retratos, precisam de fotos, precisam de retratos. Então, coloca 50 no seu kit, sempre. A lente que eu mais uso, agora trazendo para a minha vida, é a 35mm. Essa aqui é 35mm 1.4 Sigma Art. Essa é a lente que eu uso todos os dias em todos os ensaios. Vocês viram ali eu fazendo a troca, inclusive. Estava usando a 10, estava usando a 12, estava usando 14, uma super granular. Aí eu vou lá e troco para 35 porque eu vejo sempre a necessidade dela. Por que eu uso 35 e não a 50? E aqui está a comparação, né? 35 ou 50? Qual é a melhor lente? Essa aqui custa nem R$1.000, essa aqui custa R$3.000. O poder aquisitivo delas são muito diferentes e o que elas entregam também é diferente. Por quê? De 35mm eu estou sempre usando na full frame ou numa crop. Na crop não tanto, mas usando na full frame, que é o meu caso. Vários daqueles retratos que vocês viram na aula passada, no meu estúdio, eram feitos de 70D e 35 Art. Beleza? 70D e 35 Art. 70D é um sensor APS-C, é um sensor cropado, é uma lente cropada menor. Essa tela que você está vendo aqui, ela seria mais ou menos isso aqui, assim. Eu teria que jogar a câmera um pouco mais para trás. Ok, por que eu uso 35 e não a 50? Porque eu estou sempre a um passo de distância de um quadro mais fechado, um quadro mais aberto. Isso aqui, ó. Isso aqui que eu fiz. Aqui, estou num quadro mais fechadinho, fechei na pessoa. Aqui eu abri, peguei aqui na pessoa já, um pouquinho mais. De 50, aqui no meio dessa distância eu estaria perto e eu teria que dar um passo maior para que eu pudesse chegar na distância que eu queria aqui na pessoa. Eu estando aqui. Esse é o motivo de eu usar 35. Ela tem um pouco mais de aberração, ela dá um pouco mais de torção? Dá. Imperceptível praticamente imperceptível. Dá para usar? Dá para usar super e eu recomendo 100%. Você não vai sofrer por estar usando a 35mm. Minha indicação master é 35mm, depois a 50. 50 para que você possa ter e comprar e começar a vender. Agora eu tenho mais dinheiro.
investe numa 35. Precisa ser a 35 Art? Não, pode ser a 35 Canon. Eu gosto de uma 35 da Canon que ela é 2.0, se eu não me engano, porque ela tem estabilizador de imagem. Ela é linda, é ultrasonic, a qualidade é ok, a qualidade é boa, sim, mas não é uma 35 Art. 35 Art é porque eu me adaptei a usá-la, tá bom? Não é nenhuma regra. Isso aqui é porque eu gosto de usar a 35 Art. Eu amo essa lente e eu uso ela sempre. E eu uso a 35 Art desde 2013, 14. 13 eu estava casado, 14 a Emma nasceu, desde 2015 mais ou menos eu uso essa lente. Não essa exata aqui, né? Já tinha umas 4. Vendi no meio do caminho, foi e voltou. As lentes vão ficando um pouco mais velhas, eu vou diminuindo o preço de venda e vendo para que não quebre na minha mão. Essa aqui, inclusive, já quebrou. As outras que eu vendi, nenhuma quebrou, ninguém relatou nada. Mas essa daqui, por exemplo, já quebrou o foco e eu já arrumei. Beleza. Qual que é a diferença de 35 e 50? A distância. 35 e 50 é a distância. 50 você vai ter a foto quadrada, 85 você vai conseguir ter uma jogadinha um pouco maior. Se você quiser colocar a pessoa um pouco mais no canto da fotografia, se você quiser colocar a pessoa no centro e pegar um pouco mais de espaço, você vai conseguir. E também, tratando-se de 2, 3 pessoas e você não tem um espaço tão grande como esse Folha Studio aqui agora, como esse estúdio que eu estou, que é gigantesco, que eu posso colocar a pessoa lá na puta que pariu e eu ficar aqui na caixa d'água, no caixa prego, eu consigo de 50 de qualquer lente. 35 é bom porque você consegue se distanciar mais da pessoa e pensando que você está fazendo um estúdio caseiro, ou se você tem um estúdio, ou se você está alugando um estúdio e o estúdio não é tão grande, você consegue fazer caber mais do que uma pessoa dentro dessa fotografia. Consegue sempre colocar mais do que uma pessoa. Uma pessoa fica ótimo, fica excelente, e se você for colocar mais do que uma pessoa, também vai ficar ótimo, excelente, porque cabe. De 50, você vai ter sempre que se afastar, sempre. Depois da 35 e 50, que são as minhas preferidas, né? 35, número 1, 50 está em número 3, talvez 4, vem a 85mm. 85mm é para você que já enjoou da 50 também, e quer um fator mais quadrado ainda, mais fechado. Eu uso isso aqui bastante na rua, mas para dentro de estúdio e com clientes do mundo corporativo, do mundo business, a 85 é perfeita. Por quê? Porque ele vai dar aquele aspecto bem quadrado que o corporativo precisa, vai dar aquele aspecto bem quadrado que o mundo business precisa. Às vezes a pessoa está fazendo foto para ela se vender na internet, às vezes ela está fazendo foto para ela se anunciar na internet de alguma forma. A 85 é perfeita porque ela é quadradinha, você consegue estar mais longe, consegue fazer uma fotografia bem quadradinha, bem bonitinha, para que ela use em todos os lugares da forma que ela quiser. Pensando em Instagram, pensando em LinkedIn, pensando no site da pessoa, é uma fotografia que fica bem quadradinha, bem bonitinha. Uso pouco. Então talvez essa seja a minha terceira lente preferida, ok. A primeira 35, terceira a 85, a quarta a 50mm. A lente que está em segundo lugar para mim é a lente que está me gravando aqui agora, que é a 10-18, que é uma grande angular. Olha só aqui, ó, que maravilha. Mas não é só a 10-18. Procure uma grande angular. Às vezes você tem a lente do kit, a 18-35 por exemplo, e você tem uma 50. A 18 no fator de crop ali, ela vai ser quase uma 35. Você vai conseguir, entre aspas, criar um aspecto, entre aspas, vamos trazer aqui, entre aspas, de grande angular. Agora, se você quer uma grande angular de verdade, 10mm para crop, 16mm para full frame, 16-35, 17-40, são lentes fantásticas. Se você usa a Sony, eu usei por muito tempo a 12-24, absurda, qualidade absurda, a entrega do grande angular absurdo. Só que lembre-se, essa não é uma lente para quê? Para que você venda ensaios corporativos, para que você faça as pessoas... Não, ela é uma lente que vai trabalhar com você numa linha muito mais conceitual, muito conceitual.
A lente que você escolher, ela vai ditar o resultado que você vai ter. Isso é óbvio. Se você tiver de 35, vai ter um resultado. Se você tiver de 50, vai ter um resultado. Se você tiver de 85, vai ter outro resultado. Se você tiver de grande angular, vai ter outro resultado. Porque cada lente ela vai trazer um conceito, uma proposta diferente. Por isso você precisa estudar bastante a ideia das propostas do cliente. Qual que é o objetivo do ensaio? O que o cliente quer fazer? Como ele quer fazer? Putz, para esse cliente aqui, ó, eu uso bastante para moda. Para esse cliente da moda, 10 milímetros vai ficar do caralho. Vou usar, claro. Mas não usa tudo. Usa a 35 no meio do caminho. Usa 50 no meio do caminho. Usa. Por quê? Porque se o ensaio inteiro for de grande angular, vai ficar animal. Só que em algumas usabilidades não vai ser tão legal. Eu gosto do grande angular porque eu uso bastante, eu gosto bastante, eu admiro bastante, eu consumo bastante e eu amo o grande angular porque o grande angular ele me mostra cada vez mais uma perspectiva distorcida sobre tudo. Eu amo lentes ultra angulares, grande angulares, por quê? Porque é dessa forma que eu consigo trazer aquela perspectiva bizarríssima que vocês tanto gostam, que as pessoas do YouTube tanto gostam, que as pessoas do Instagram também tanto gostam. Essa perspectiva bizarra de grande angular é a minha preferida. Talvez estaria em top 1, mas não está em top 1 por quê? Porque eu sei que eu preciso fazer ensaios que vão vender um próximo ensaio, eu preciso fazer ensaios que a pessoa para a qual eu estou fotografando vai usar o meu ensaio, vai usar aquelas fotos. Se eu fizer tudo de 10 milímetros, esqueça, não vai usar. Vai usar no início, depois, não combinou, não casou. Então você precisa escolher bem a ideia da sua lente. Se você escolher errado, vai ficar uma bosta. Se você escolher errado, não vai dar certo. Se você escolher errado, você não vai conseguir cativar aquele cliente para você. Se você escolher errado a lente, se você fizer uma proposta de lente de ensaio errada, o seu cliente não vai voltar, o seu cliente não vai usar, o seu cliente não vai querer, o seu cliente não vai nem pagar. Então você precisa saber. Por exemplo, eu faço muita fotografia de rua, eu faço muito ensaio. Esses são os dois pontos principais. Fotografia de rua, série de retratos. Os dois pontos principais dos quais eu trabalho hoje atualmente, né? E na fotografia de rua eu também faço bastante uso da 35. Por quê? Porque eu estou sempre muito perto de alguma coisa acontecer, e se alguma coisa está acontecendo longe de mim, eu dou uns 10 passos no máximo para chegar naquele momento, naquele lugar. Fiz a foto. Mas eu sempre levo a 85 na bolsa, porque às vezes eu quero estar longe e conseguir pegar aquela pessoa lá. Mas eu também levo sempre a 10 milímetros. Por quê? Porque às vezes tem muita gente acontecendo e eu só quero pegar aquilo acontecendo. Lente 10 milímetros é legal para fotografar bastante pessoas em estúdio? Não é. 50, ok. 35, perfeita. 85, ok. Se forem sócios, por exemplo. Se forem pessoas que estão trabalhando juntos, amigos, casal é legal de 85. Cada lente tem sua proposta. Teste. Minha preferida 85. Minha preferida 35. Se você quer trabalhar na 35, vai fundo, vai ficar do caralho. Se você quer trabalhar só na 50, vai fundo, vai ficar do caralho. Não tem regra, foda-se a regra. Literalmente, foda-se a regra. Não acredite em quem fala para você que não, para você ter o melhor resultado você tem que usar F5, F11 e daí você vai ter uma melhor magnitude das suas fotografias. Mentira, bullshit, besteira, idiotice. Foda-se a regra. Você pode usar quais lentes você quiser, você pode usar a forma que você quiser. Minha preferida? 35. Segundo lugar, 10 ou qualquer grande angular, 10, 16. Terceiro lugar, 85. Quarto lugar, 50 milímetros. Fechou? Até a próxima.